E vamos nós. Opa, estamos ao vivo. Estamos... Vamos lá. Boa noite. Boa Estamos noite. aguardando um pouquinho, né? Boa noite a todos, bem-vindos à nossa live de hoje. Quero agradecer muito a presença da professora Sandra Matos, que aceitou o nosso convite, colaborando aí com essa quarentena que estamos vivendo, né? E é importante que nesse momento de quarentena a gente consiga trazer para vocês assuntos interessantes e que vão colaborar com passar por esse momento da melhor maneira possível. A gente está fazendo o que pode e assim a gente vai continuando. Então eu gostaria de apresentar a professora Sandra. Ela é bacharel em música pela UFRJ, mestre em música pela Unesp e doutora em ciências sociais pela PUC. Na verdade, a professora Sandra é muito mais que tudo isso. E aí eu gostaria, professora, boa noite, de que a senhora mesmo, ou você, posso chamar você, né? Por favor, por favor. Pode chamar de você? Me chama de você e me chame de Sandra, que funciona. Então tá bom. Eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, seu trabalho. Hoje, o tema desta live é resiliência em tempos difíceis. Então, bem-vindos, bem-vinda, professora Sandra. Muito obrigada, boa noite a todo mundo. Vou contar um pouquinho da minha formação e como é que eu cheguei de música a ciências sociais, antropologia, a resiliência. Eu fiz graduação em regência de orquestra, meu instrumento é piano, e até aí tudo estava tranquilo, tudo estava normal. E eu sou do Rio e vim para São Paulo, fiz o mestrado na Unesp aqui em São Paulo, e aconteceu um evento na minha vida que foi um evento bem transformador. Eu trabalhava regendo, né? Música, vida normal, e pesquisa, essas coisas, e aí comecei a trabalhar num projeto social. E aí, por causa desse projeto social, tinha muitas atividades, eu coordenava, como coordeno até hoje esse projeto, e eu abri inscrições para aulas de violino. E comprei só alguns violinos, só 8 violinos. Porque eu pensei, as crianças não conhecem, né? E são as crianças, o projeto é lá perto da favela Vila Nova Jaguaré, escolas públicas. Eu falei, as crianças não conhecem violino, vou comprar uns 8. Se eles, umas duas crianças quiserem estudar, ótimo, que aí isso vai crescendo, né? Então, no dia da inscrição para as aulas de violino, tinham 63 crianças. E eu fiquei apavorada. E aí eu falei, o que está acontecendo? De onde essas crianças todas só querem estudar violino? Tanta criança quer estudar violino. Por quê? E isso se tornou o título do meu doutorado. Mas, por que o título do meu... Por que um doutorado a respeito disso? Porque naquele momento, tem um momento da música em que a música é técnica. Então, tem uma técnica de boca, tem uma técnica de dedos, tem uma técnica de segurar o instrumento, tem uma técnica de percussão, tem técnica de regência, tem técnica de todas as coisas, respiração, som, blá, tudo isso. Mas tem umas coisas que a gente tem que, né, abrir um pouco mais. Nesse momento eu tinha que entender o que acontecia nessa situação. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga ainda até hoje, e eu conversava muito com ela, e ela era coordenadora da psicologia de uma faculdade, e eu falava para ela, nossa, eu não sei o que eu faço, você não quer pesquisar a respeito disso? Ela falou, não, você vai pesquisar você. Eu falei, eu não, isso não é o meu tema. Eu sou música, eu não sei falar disso, eu não sei o que está acontecendo. E aí nós conversamos, e eu fui até a PUC, né? Lógico, não fui pessoalmente, fui via internet, mandei projeto, fiz um projeto de pesquisa e comecei a estudar antropologia. Antropologia fala do humano. Então, a minha pesquisa do doutorado foi porque aparece ciências sociais, né? Parece que eu mudei de área, virei professora de outra coisa. Não, é verdade. Na verdade, ampliou o meu olhar a respeito da música. Isso me trouxe a questão da música para o humano. E não a música só enquanto técnica, porque toda a arte envolve... Pelo que eu estou percebendo, você tinha já uma formação de música, essa formação técnica, e aí, nessa prática desse trabalho, você
sentiu uma necessidade além de buscar aquilo que você teoricamente não pode. É isso, mais ou menos? Exatamente. Abriu uma oportunidade, abriu uma janela na minha frente que eu não tinha muitas respostas para lidar com aquilo. Então, abriu a possibilidade de eu procurar em outro campo, assim, explicações e conversa de por quê, porque esse é o título, inclusive, do meu doutorado, porque crianças de escolas públicas querem estudar violino. Daí, o próximo passo veio na minha qualificação do doutorado, eu recebi da pessoa que era diretor do departamento, eu recebi uma entrevista de uma moça, uma entrevista em francês, ele me disse, eu li isso, lembrei de você. E o título era A Música Salvou Minha Vida. Falei, olha, que lindo. Como assim a música salvou minha vida? Que coisa, porque música para mim, né? Universo de música, música salvou minha vida. Depois que eu defendi a minha tese em 2011, eu me debrucei, como tenho me debruçado durante todos esses anos, ao estudo disso, de o que a música é para o humano e como é que a música pode ajudar em processos de sofrimento, em processos de resiliência, em processos de transformação. Não só a música, como a arte, de forma geral. Né? A música é um foco, mas a arte abre espaços de transformação. Então, agora eu faço um pós-doutorado na PUC, na mesma área, em antropologia também, discutindo exatamente essa questão. Como é que a arte abre possibilidades em momentos de sofrimento? Perfeito, muito bom. E aí, você falando, eu me identifico muito, né? Porque o meu início também foi com formação em arte, também fui trabalhar em projeto social, vi aquilo que a arte conseguia com aquelas crianças, a transformação que ocorria ali, e também fui bater numa porta da psicologia, assim como você não comentou agora, né? Fui buscar fazer arte-terapia. Achei arte-terapia, o curso de arte-terapia maravilhoso, incrível, mas foi ótimo para eu entender que esta área que eu estava trilhando na educação não era a da arte-terapia. Então, a minha pergunta para você é se você sente a mesma coisa em relação a isso, principalmente no sentido que toda vez que a gente fala em arte, em música como transformação, as pessoas já querem aliar a arte-terapia, a musicoterapia. E tem um outro caminho, um não destrói o outro, mas os dois podem caminhar juntos. Sim, sim. Ou não? Sim, na verdade, a minha pesquisa, meu foco não é a musicoterapia ou a arte-terapia, porque ela não se pretende como terapia, né? O meu foco é a observação do humano, é levantar a questão do humano em sua história. Então, para estudar esse tema, para estudar esse objeto, aí engloba a psicologia, a filosofia, a neurologia, a história do homem, né, a evolução do humano, como é que acontece isso, mas a minha intenção não é lidar com a terapia, mas é trazer a discussão, trazer o tema, trazer como foco a observação do que acontece o humano frente à arte, o humano que usa a arte para se expressar, o humano que usa a arte como descrição das suas emoções, como descrição dos eventos da própria vida. Hoje a gente conversando antes, né? Nós conversamos um pouquinho, eu e a Sandra, e você falou uma frase que eu adorei, que eu acho que você puder abordá-la, né? Você falou assim: quem se envolve com a música, com a arte, de náufrago vira navegante. Gente, eu achei isso demais. Essa frase é muito... representa muito o nosso trabalho. Sim. E aí, com isso, tem bem relacionado ao tema de hoje. Muito Sim. bom. Essa frase eu acho muito bonita também, porque assim, sempre que falamos de processos de resiliência, nós tratamos de processos de momentos de sofrimento. Momentos de sofrimento, o sofrimento em si, o evento em si, ele não significa nada. Nós damos significado para um evento de sofrimento.
Então, muitas vezes, diante de alguma coisa que nos causa sofrimento e nós temos uma memória emocional a respeito desse sofrimento, ela é guardada em nós de forma muito intensa. Então, o processo de dor, o processo de sofrimento, seja ele qual for, nós guardamos, dentro de nós está guardado os detalhes de que fizemos, o que aconteceu, o que nós sentimos, um cheiro, uma cor, um lugar, o acontecimento, como soou aquilo. Então, nós temos isso dentro de nós em forma de sensação, em forma de emoção. Por que eu digo e eu levanto a questão de que a arte abre processos para isso, para transformação, para processos de resiliência, processo de redimensionar o sofrimento? Porque a resiliência, ela é uma estrutura que ela pode ser descrita e ela é discutida pela psicologia e pela neurologia por vários autores. Acho que não é o momento de ficar citando o autor, né? Mas eu vou citando as ideias. Então, o que acontece com o processo da arte é que muitas vezes a gente consegue lidar com esse sofrimento. A nossa sociedade tem uma certa dificuldade em relação à dor. Como a gente estava até conversando antes, quando eu levanto essa questão, sempre que você encontra uma pessoa chorando, você fala, não chora não, isso vai passar, não é nada, parou, não chora não, não chora não. Então é como se a gente não pudesse sofrer, né? A gente dificilmente senta do lado e fala, eu vou ficar aqui, se você quiser falar alguma coisa, tudo bem, mas eu estou aqui na tua frente, pode chorar o quanto você quiser. Dificilmente isso acontece. Outra coisa é que a nossa sociedade é a sociedade da felicidade, da alegria. Nós temos que postar, né, o tempo todo felizes, como somos felizes, no trabalho, com os amigos, com o marido, com o namorado, com os filhos, com o gato, com tudo. O que a gente está comendo, o que a gente está fazendo, onde a gente viajou, viagens incríveis. Então, como Vargas Llosa diz, é a sociedade do espetáculo, ou como Turca diz, a sociedade excitada. Então, não há lugar para o sofrimento. A segunda questão é que a pessoa que sofre, ela muitas vezes não encontra espaço para falar do próprio sofrimento. Seja porque o sofrimento é tão drástico, é tão grande, que a outra pessoa não consegue ouvir. Tem um exemplo muito interessante que o Boris Cyrulnik é um dos escritores que fala bastante a respeito, trabalha bastante a respeito de resiliência. Ele tem uma coisa que ele conta que é uma situação realmente drástica. Então, tinha uma moça na Europa, na França, que morava na África e o lugarejo que ela morava foi devastado inteiro. Um grupo veio e matou todo mundo. Quando ela chegou, ela estava no mato com um irmão, quando ela chegou, todo mundo morto, e ela entrou na casa dela, que é uma casa muito simples, e a cabeça da mãe estava em cima da mesa. É uma coisa tão absurdamente drástica. Ela consegue ir para a Europa, ela nunca conseguia falar isso. Que as pessoas mudavam de assunto, ninguém quer ouvir uma coisa tão terrível. Então, um outro espaço muito difícil, um outro problema muito difícil da dor é que a gente não encontra muitas vezes espaço para falar da dor, mesmo que não seja tão grave, tão drástica. Porque muitas vezes também somos vinculados à dor, começamos a ter o estigma, as pessoas começam a nos olhar, lá, olha, ele viveu isso, ela viveu isso, olha. Então, como se nós estivéssemos vinculados a um processo de sofrimento, a um processo de dor. O que acontece? As pessoas se calam. Só que o sofrimento, ele nunca cala. O sofrimento cresce, porque a pessoa não tem como lidar com esse sofrimento, e não tem como descrever o sofrimento, não tem como expor. E a pessoa, muitas vezes, vai caindo nos piores espaços relacionados ao sofrimento, que é se vincular ao processo de dor e procurar ficar pensando sempre numa vingança, ou começar a ficar deprimido, ficar repetindo a própria história na face da dor. E veja que eu disse que é repetindo a própria história na face da dor, porque existe uma narrativa dessa dor.
Então, ficar deprimido, desistir da vida, achar que essas coisas que não vale mais a pena. Enfim, tem uma lista que são venenos para os processos de resiliência, venenos graves que a pessoa não consegue. O que acontece com a arte? Quando a pessoa, inclusive, o Daniel Levitin fala uma coisa muito legal num livro dele, que é The World in Six Songs. Ele fala que a canção triste, quando você canta e a outra pessoa ouve, ela se sente, o sofrimento fica igual, parece que você está falando dela. Parece que está falando, descrevendo o sofrimento dela. Ou, por outra face, quando você está praticando arte e você canta uma canção ou representa um papel, no caso do teatro, alguma coisa triste, você pode contar aquilo. E depois que você conta aquilo com a profundidade da dor, por meio da arte, com uma canção, com uma representação, ou por meio da escrita. Então, por esses meios da arte, você está contando o seu sofrimento. Depois que você conta, compartilha o seu sofrimento, as pessoas aplaudem. Então, você se sente acolhido, a sua dor é recebida. Você tem o suporte de poder falar, não exatamente contando os detalhes do sofrimento, mas você tem como falar da dor. E quando você descreve a dor, ela sai desse espaço do indizível, do inominado, da emoção para narrativa. E quando você narra, você constrói uma narrativa, você traz de dentro de você, constrói uma narrativa, ela passa a ter corpo. Neste momento, quando você narra a respeito, na canção, na escrita, enfim, de tantas formas diferentes da arte, quando você narra, você se torna o herói da sua história. Você é o grande herói, porque você passou por aquilo tudo e você venceu, e você está bem, você sobreviveu apesar de tudo. A narrativa muda. Quando a narrativa muda... Os estágios do herói, né? Exatamente, exatamente. Você se transforma num herói, aí vem a frase, e de náufrago você se torna navegante. É muito bonito isso. Eu sou uma apaixonada pela pesquisa, e pela pesquisa que eu desenvolvo. O universo da pesquisa, né, é instigante mesmo. Quando a gente começa, quando a gente vê, a gente está cada vez mais mergulhado nele, porque vem as respostas, né? Respostas para muitas situações que a gente entende. E aí a gente fica comprovando essas teorias, né? Sim. Então, é muito interessante. O que você está falando me lembrou um acontecimento. Quando meu filho era criança, ele tinha acho que uns 7, 8 anos de idade, a irmã da minha avó faleceu. Ele não tinha tanto contato com a irmã da minha avó, porque era a minha avó, bisavó dele. Sim. Só que nós fomos no velório, né? E eu desde pequeno levava, ele queria ir, eu levei. E aí, estava chorando muito ao lado ele chegou para minha avó e ele falou uma coisa que me surpreendeu. Ele falou assim: olha, chora sim, viu, vó? Chora muito, porque é muito triste perder minha irmã. Então pode chorar, viu? Mas, ó, eu tô aqui. Olha, então, assim, exatamente. A criança, ela tá disposta a viver. Está aberta. Mas a gente parece que vai desviando eles disso. Sim, a gente vai se assustando e vai se afastando. Por isso, talvez, não sei o que você acha, por isso essa vontade dessas crianças de, por exemplo... Exato, e por isso talvez a vontade dessas crianças que você encontrou de também aprenderem o violino, né? Porque é isso, a vontade da criança de ver o novo, experimentar esse novo como e principalmente em áreas relacionadas à arte, como uma expressão, porque aí aquilo que falam para ela, ó, isso você tem que guardar, aí ela pode ver ali uma possibilidade de colocar para fora, né? Que aí é outra frase que você também falou, que eu adorei, o universo artístico colabora para um processo de resiliência. Muito bom isso que você falou. Ele abre espaço para esses processos de resiliência, para esse discurso de si mesmo,
para essa fala de si mesmo, de mostrar essa emoção, de trazer essa emoção em estado puro, transformado em outra coisa. Outra coisa, porque a emoção é difícil de descrever, né? Então, a arte pode trazer para a emoção esse universo do ainda não dito, do indizível, do inominado. Quando você pinta quando você esculpe, quando você toca, quando você escreve, quando você atua, essa parte do universo ainda mais profundo do humano e que descreve o humano. É a forma mais pura de descrição do humano, é a arte. Né? Então, e é natural, né? É inerente a todo ser humano, né? Desde os povos primitivos se desenvolvia essa arte, né? Exatamente. A arte, ela é anterior ao homem falando, ao humano falando. Ela é anterior. As pinturas e coisas em cavernas datam de 20 mil anos atrás. Então, a arte está presente na vida do humano inteira, né? Tanto do humano enquanto gente, unidade, né? Enquanto eu, né? Enquanto ser, ele está presente na minha vida inteira, em torno de mim, a possibilidade de me expressar por meio da arte, como o humano em torno da sua história, né? Voltando na história do humano, a arte esteve lá todo o tempo presente. Eu tenho uma autora que eu gosto muito também, que vai falar muito disso, de quanto a arte é a única linguagem que vai dar conta da expressão e comunicação do sentimento, de fato, Sim. né? Sim, de fato. Adriana Leonildo está perguntando aqui: poucas instituições de ensino ofertam cursos com a possibilidade de aperfeiçoar nesse tema, não é mesmo? Sim. Isso é realmente assim, um aprofundamento nesse tema é incomum, mas eu vejo que está ampliando. Você, o que você acha? Eu não entendi muito a respeito, se é a respeito da resiliência em si, porque o estudo da resiliência é um estudo novo, porque a psicologia se dedicou, porque a resiliência ela trabalha muito no campo da psicologia, a psicologia se dedicou por muito tempo ao estudo da pessoa doente. Em torno de 1920 teve início uma experiência com crianças, 680 crianças numa ilha, a ilha que sofreu uma devastação. Então, o estudo era um estudo que mostrou umas coisas muito interessantes, que algumas crianças superaram, né, um estudo durante muito tempo, não é um estudo imediato, foi um acompanhamento daquelas crianças, e o que o estudo mostrou é que algumas crianças viviam o sofrimento de forma muito intensa, enquanto outras tinham lidado melhor e a vida continuava normal. Um número grande de crianças eram essas crianças, mas tinha um número pequeno que não resolveu muito bem a questão. E aí começou uma discussão a respeito da outra face, de o que faz algumas pessoas serem mais resilientes. Essa palavra começou a ser usada depois também. O que acontece que algumas pessoas lidam melhor com o sofrimento e outras não? Então, a partir deste momento, você vê que é 1900 e metade do século XX, então é um estudo novo, que é o estudo que junta o estudo da felicidade, do bem-estar, o estudo de como lidar com as coisas, porque na vida nós temos muitos processos de sofrimento. O sofrimento é um companheiro nosso diário. E como é que as pessoas lidam com isso? A partir daí começou o estudo da resiliência. Não sei se eu respondi a pergunta, mas sim, é um estudo novo, e inclusive novo, porque colocar a arte como dentro desse processo também, alguns autores estão levantando essa questão. Alguns autores lidam em relação ao conto de fadas, alguns autores lidam em relação à leitura, outros em relação à escrita, outros... Então, esse estudo vai se ampliando, mas é um estudo novo, de fato. Pergunta, professora, é diferente do fazer a arte, Sim. Contexto de vencer o sofrimento através da arte? Sim, essa é a pergunta da Vera, e eu gostei muito dessa pergunta. Uma pergunta muito pertinente, muito bacana. Obrigada, Vera. Assim, são duas coisas que acontecem juntas. Veja,
eu me lembro imediatamente do que eu acabei de citar, vou trazer para o meu universo de apreciação da arte, em relação à música. Quando você ouve uma música triste, o Levitin cita nesse livro The World in Six Songs, ele cita a música da alegria, a música da tristeza, a música, e ele vai linkando as canções em relação a esses projetos. Levitin, ele é neurologista e também é músico. Então, é um livro bastante interessante de se ler. Referente à tristeza, aos processos de tristeza, ele diz, quando você ouve uma música triste, você sente partilhar isso, você parece que a pessoa fala da sua tristeza, parece que está junto com você na dor. Então, é um processo que acontece também. É lógico que o meu foco, quando eu falo do processo artístico, eu falo a respeito do fazer a arte, porque a minha grande questão é como é que você consegue descrever um processo de dor, de sofrimento, por outros processos que não seja a narrativa direta. Que que você consiga fazer a narrativa, porque a narrativa nos reconstrói. Quando eu vivo um evento, a forma de como eu narro esse evento, ela é diferente do próprio evento. Ela se torna uma descrição do evento para mim mesma. Então, o meu foco em relação à resiliência é linkar a narrativa pelo processo do fazer artístico com a narrativa do sofrimento. Não sei se eu conseguir assim, mostrar a minha ideia, como é que uma coisa se conecta com a outra. É claro que o apreciar a arte, o ouvir, o observar, o estar presente de frente à arte, isso é modificação. Sim. Mas o meu foco de pesquisa é mais voltado em relação à narrativa, em relação ao tutor de resiliência, que é quem pode estar do teu lado, ao grupo que te envolve, transformar você mesmo e ao grupo dentro dessa narrativa. Quando você faz uma narrativa para você, sua imagem se transforma e o grupo reage também a você. Então, o meu foco é mais esse. Sandra, eu vi uns artigos teus, tem um que é Música Transformando Coração e Mente, Performance Transformadora, Música e Resiliência, Caminhos de Transformação. Então, pensando nesses teus artigos e no que nós estamos vivendo atualmente, né? Então, esta pandemia e a quarentena está nos causando muito sofrimento e muita dificuldade, né, de lidar com tudo isso. Sim. Então, eu queria que você estabelecesse uma relação aí, o quanto a música, o quanto o seu trabalho a gente pode pensar nele nesse momento. Sim, esse momento está sendo um momento muito, muito difícil para nós, por várias faces. Primeiro que é uma coisa nova. Tudo que é novo é muito assustador. Segundo, que na nossa cultura, nós brasileiros, nós temos uma cultura de muita proximidade. Nós temos a cultura do toque, do abraço, do beijo. A gente é campeão de toque, né? Quando a gente encontra com outras culturas, europeus, então eles ficam meio assustados. A gente já quer abraçar, já quer beijar todo mundo, e a gente é sempre muito, mesmo que seja o toque, assim com a mão, né? Nós somos de uma cultura muito próxima. Isso está sendo muito grave para nós, dá uma ausência, uma dor profunda, esse estar alijado, estar sozinho, estar sem contato com as pessoas. Isso é um processo bem, bem difícil. Eu estou vendo duas perguntas que eu gostaria muito de, depois disso, responder, a professora Abdinaldi e o doutor Luiz Benvenuti. Então, muitos artistas estão lidando com este momento exatamente fazendo arte. Mas a arte não é uma coisa de artista. A arte é do humano. Todo mundo faz arte. Então, é um momento de buscarmos caminhos de dizer a si mesmo o que está acontecendo, contar a si mesmo o que está acontecendo, perceber que perspectivas, o que eu posso fazer, traçar para si mesmo outras coisas. Quem sabe escrever textos, quem sabe dançar, pintar, tocar para quem nunca tocou, tem o YouTube com tantas coisas oferecendo. Então, eu acho que é um momento dessa prática
Porque a gente tem a falsa ideia, isso também é uma ideia muito recente e muito forte na nossa cultura ocidental, de que o artista é o cara iluminado, é a mulher, é o ser iluminado, a luz dos deuses cai sobre ele ou ela se torna um artista. Essa é uma ideia muito do século XIX, que prevalece até hoje. Mas uma coisa que a gente não pode perder da frente dos olhos é que todo humano, todo mundo, né? Então eu sempre brinco com as pessoas que falam, eu não canto nada, minha voz é horrível. Imagina, você já está cantando, porque quando a gente canta, a gente fala, né? Então a gente canta quando fala, ninguém fala igualzinho tudo. Então a arte é do nosso universo, do humano. Então é um bom momento de fazer a prática, trazer a arte para dentro da nossa realidade, nesse momento que é dura, e fazer uma narrativa desse momento, para nós, para o outro, mas a narrativa ela começa conosco. Eu faço a narrativa para mim de um evento de sofrimento. Então, a partir desse momento, dessa narrativa, as coisas vão se transformando para mim mesma. Relacionada a isso que a gente estava conversando, sim, eu acho que tem muito a ver com essa pergunta do professor Luiz Benvenuti, né? Com a pandemia, os artistas estão com dificuldade de produzir sua arte. Estariam menos resilientes, com maiores dificuldades de lidar com a dor? Quais outras consequências? Eu acho que exatamente. Eu gostaria de novamente insistir na arte, não só da arte do artista, na arte do fazer. Porque se a gente para no artista, na arte do fazer, a gente vai estar falando do trabalhador que faz arte, o artista enquanto trabalhador. Mas muitas, a sociedade inteira está sofrendo muito. Poucos são os espaços em que as pessoas conseguem trabalhar, qualquer que seja o trabalho. Né? São poucos os espaços que conseguem, no mais, todo mundo está parado frente a essa pandemia, todo mundo está congelado. Esse processo de congelamento e de susto frente à pandemia, esse é o problema. Então, voltando à minha questão, saindo do artista enquanto trabalhador, enquanto produtor de arte, e trazendo a produção da arte para o humano. Todos temos de escrever a respeito do sofrimento, qualquer que seja, o sofrimento de estar em casa, o sofrimento de estar angustiado em relação ao trabalho, o sofrimento nas relações desgastadas de ficarem o tempo todo no mesmo espaço, o sofrimento, a gente pode fazer uma lista enorme. E como? A gente pode escrever a respeito disso, a gente pode pintar, a gente pode cantar, a gente pode tocar, a gente pode... A lista é enorme também dos processos de arte que nos transformam, nos redimensionam, nos contam a vida de outra forma, porque a vida, ela é o que a gente conta pra gente que ela é. Então, se nós passamos a ter um discurso Sim. otimista a respeito da vida, um discurso renovado da vida, ela se torna renovada para mim. A transformação acontece em mim, acontece em cada pessoa, por meio desse jeito. Maravilha. O professor Abidinaldi, nosso coordenador maravilhoso do curso de música aqui da Ítalo, ele pede para a professora Sandra falar um pouquinho da importância do projeto que a senhora dirige para a sociedade. É uma pergunta muito bacana. Também é um projeto que eu trabalho há muitos anos. Eu contei o início desse projeto com as aulas de violino. E o que acontece com esses projetos sociais que trabalham com arte, eles são muito, muito importantes para a sociedade e muito importantes para o universo, não só da criança, mas porque quando a gente consegue mover, quando a criança, porque eu não consigo mover a criança, mas quando eu ofereço alguma possibilidade dela contar a si mesmo de outra forma, essa criança também transforma a família. Isso é uma coisa bárbara que eu já assisti muitas vezes e continuo assistindo. Falando, digamos, do violino. A gente, em geral, pensa que, nossa, criança pobre quer tocar percussão, quer tocar o quê? Tocar violino. Não, a criança não tem esse olhar. Pelo contrário, quando ela olha o violino, ou um instrumento, pode ser flauta, ela fica... Ela quer pegar, ela quer tocar, porque aquilo faz som. Aquilo faz som, não é um celular que
emite som. Não, aquele é um instrumento de som. Então ele fica querendo. Acontecem 2 processos de transformação, se eu falar imediatamente. Muitas vezes, eu escrevi alguns artigos a respeito disso também, como é que se dá esse movimento dentro da criança. A criança, quando ela encontra um espaço para poder se mostrar, se dizer, ela se refaz. Eu tenho um texto que eu trabalhei a respeito do bullying e a música. E é uma história bastante curiosa, e vou falar especificamente da música, desculpe, né? É um falar de todas as artes, mas nesse momento eu vou falar da música, porque é a respeito desse artigo. Então, e lógico que todas as artes podem visualizar a mesma coisa. Nós conversamos, Márcia, inclusive, a respeito, e você vai ver que há uma identificação disso que eu vou contar. Eu assisti às aulas de violino, né, porque eu sou coordenadora, eu não dou aula de violino, então eu estava assistindo às aulas de violino, normal, aula todo dia, criança, um montão de criança, troca violino, corda solta, escalinha, aquelas coisas. E aí, um professor que estava assistindo, que pediu para fazer o TCC dele a respeito, um professor da escola, a respeito disso, ele me falou, eu queria falar com você. Falei, tudo bem. Aí saímos da sala. Aí ele me disse, nossa, estou impressionado com a determinada menina. Vamos chamar de Cristina. Falei, Cristina, não sei quem é. Ele falou, nossa, é fácil de saber. Essa menina é uma menina problema na escola, você sabe? Ela bate de frente com a diretora, com o professor. Ela já bateu de frente comigo e outra professora juntas. Ela brigando com a gente falando com ela e ela batendo de frente com a gente. Eu falei, nossa, não sei quem é, não faço ideia. Cristina, quem é? E daí, ele falou, é fácil de reconhecer, ela tem a voz grave, ela tem a voz grossa, ela fala que nem um menino. E as crianças dizem para ela que ela precisa sair do armário, que ela não é menina, que ela é menino. Eu falei, processo de bullying feroz na escola. E ele disse, eu mesmo acho, ela é muito estranha, aquela menina é muito estranha. Eu falei, uau, professores também no processo de opressão do bullying. E aí eu falei, e aí eu falei, eu vou observar a respeito, eu não sei de quem que você está falando. Aí entramos na sala, estava terminando a aula e as crianças guardando os violinos. E eu ouvi uma voz grave. Quando eu olhei, falei, oi, Cristina, é você? Como vai? Vem aqui, quero falar com você. E ela é uma menina alta, bem alta para a idade, e fala com a voz realmente grave. Eu falei, nossa, que voz bonita você tem. Seu pai fala com a voz grossa assim também? Seu pai é grande assim que nem você? Ela falou, meu pai é grande também, ele tem uma voz bem grossa. Eu falei, sua mãe também tem? Ela falou, também tem, a minha mãe também é grande. E ela também fala grosso desse jeito. Eu falei, uau, que lindo, você cantando. Deve ser uma coisa absurda de linda, com a voz diferente, linda. E ela era jovem, ela estava na pré-adolescência, mas uma voz, um timbre grave, uma coisa impressionante, né? E daí, nós conversamos e ela foi sorrindo, todo mundo foi embora. Eu falei, o dia que você quiser falar, você é cantora, você me fala, tá? Não, quero tocar violino. Tá bom. Foi embora. O que acontece? Quando você vai fazer violino, quando você vai fazer música, não importa se você é grande, se é pequeno, se é gordo, se é magro, se é branco, se é preto, se é amarelo, nada disso importa. Não importa se você tem a voz assim, assado, se a mão é grande, não importa. Importa é a arte, é o que você faz. Se você é pobre, se você é feio, se você é sujo, né? Como nós estávamos cantando de uma criança que ia suja, eu já tive essa experiência também de um meninozinho que ele não tomava banho, ninguém cuidava dele. E ele era fedido, não importa! Ele pega o violino e ele toca. Yes, é o que está valendo. Nesse momento, quando muda a face do que ele é reconhecido pelo grupo, muda a descrição dele, ele começa a entender a ele como importante, ele consegue, o grupo começa a percebê-lo de maneira diversa, e a família, ele reconstrói a história de si mesmo, e com ele há uma reconstrução de valor dele,
do seu meio e da família. É bárbaro ver alguns pais. Eu me lembro de uma senhora que chegou para mim e falou, era fim de apresentação das crianças, e o neto era negro, tocava violino, e a senhora era assim, de cabelos grisalhos. Ela veio muito sem graça falar para mim. Ela disse, eu não sabia que ele tocava isso. Ele tem aula toda semana de violino. Eu falei, é muito estranho, porque não fazia parte do universo deles. Mas veja como ele transforma a descrição dele. Eu posso tocar violino. E a avó diz, uau! Então, é um processo de transformação mais amplo, como a Vidinal disse, é um processo, puxou o assunto, trouxe o assunto, aliás, agradeço, é um processo de transformação mais amplo, que não se dá somente no âmbito pessoal, ele transborda, toda transformação, ela transborda, é mais do que somente em mim. Vejo isso também no teatro, também na dança, na música e na pintura. Ele se encontra enquanto sujeito, né? Sim. Quando faz arte. A gente vê muito isso. O Boal fala muito isso quando ele trabalhou com um grupo de empregadas domésticas no teatro, e elas comentavam que o teatro fez elas serem enxergadas quando há esse contato com a arte, conforme você está falando, ele se encontra, né? O sujeito se encontra, né? Enquanto sujeito. Exatamente. Isso é maravilhoso. Ele encontra uma nova narrativa de si mesmo. E aí, o Luiz faz uma outra pergunta que eu vejo que é muito pertinente, que é a pandemia, então, poderia favorecer o fazer arte pelo não profissional? Pois estar em casa com mais tempo seria bom a ser incentivado. Mas não se fala isso, falta divulgação desse ponto de vista. Novamente. Falta divulgação. E aí eu creio que dá para relacionar com uma pergunta que veio um pouquinho antes também, que é que fica triste e na época da pandemia, então, ter que ter contato com a arte via digital, tanto ela quanto a filha. Sim, eu vi o comentário da Aira, muito obrigada, Aira, também. Sim, esse espaço da pandemia, ela abre, porque uma grande questão da resiliência, como eu disse antes, é como olhar a vida, como descrever a vida que se apresenta a nós. Como é que a gente conta para a gente mesmo o que está acontecendo? Então, a gente tem muitos caminhos para contar a mesma coisa. Tanto que nos livros que tratam de resiliência, levanta uma coisa muito curiosa, que é as pessoas que vivem a mesma situação. Por exemplo, grandes desastres como o 11 de setembro nos Estados Unidos. As pessoas que viveram aquela situação... Então, na verdade, é essa a pergunta mesmo. A pandemia, então, poderia favorecer estar em casa com mais tempo... Exatamente. A pessoa, então, está em casa com mais tempo, o que ela faz para lidar com esse tempo? Há pessoas que encontram muita dificuldade e há pessoas que encontram caminhos que são ótimos, que é descobrir novas coisas. Como a Aira disse, ela está usando as mídias digitais, tanto para ela mesma quanto para a filha. Veja, é um momento de viver esse espaço de dificuldade com um outro jeito, com outro jeito de falar essa mesma situação, ou seja, um dia a Aira vai dizer para a filha, você lembra quando você tinha 6 anos e teve a pandemia? Lembra que a gente ficava juntas vendo? Veja, é uma descrição positiva de um momento difícil. Enquanto que outras pessoas falam, nossa, quando você nasceu, ou quando a gente foi aquela pandemia, nossa, foi tão ruim, é tão difícil. Então, o sofrimento, ele vai ampliando a incerteza, olhar para frente e não ter expectativa do que vai acontecer, traz muito sofrimento para as pessoas. Então, essa falta de expectativa é alimentar todos esses, como o Rojas Marcos diz, que é um pesquisador da resiliência, um neurologista, ele diz alimentar os venenos da resiliência. E esse é um dos venenos, alimentar esse olhar triste, olhar depressivo e olhar para frente e não ver nada e não fazer propostas a si mesmo e não se mover em direção a alguma coisa que seja
que traga uma sensação boa. Esse é um veneno, e você vai se envenenando dessa coisa ruim que dificulta os processos de resiliência. Você fica parado na dor, e você não consegue a transformação da dor. Eu vejo que o Luiz Benvenuti voltou com a pergunta, ainda poderia favorecer o fazer pelo não profissional. Exatamente essa minha abordagem. Muito obrigada pela pergunta. Bem, mas você... Pelo humano, né? Mais do que o artista. Todo humano é artista. O humano, ele é artista. Todas as artes. Muito bom. Tem um comentário aí que pediu para você falar um pouquinho do teu pós-doutorado. Sandra, ela está fazendo um pós-doutorado, então a gente queria saber um pouquinho desse pós-doutorado. Ok, eu vou responder então. O meu pós-doutorado, ele no momento, ele se desenvolve. Então, durante todo esse tempo, desde 2011, como eu disse, eu venho pesquisando a respeito disso, tenho escrito artigos, mas nesse momento, o foco do meu pós-doutorado, eu estou nesse momento com um vínculo, né, estou esperando, aguardando, que com a pandemia tudo isso também parou, mas eu tenho um vínculo com uma pessoa que trabalha na Finlândia, que trabalha com imigrantes, e então, o meu objeto de pesquisa, quando a gente faz uma pesquisa ampla e depois faz o ponto do objeto, né? O meu objeto de pesquisa, até a pandemia chegar, era um grupo de refugiados que mora na Finlândia e toda a dificuldade que eles têm de cultura, de língua... Um delay gigante. De toda essa dificuldade que é ser imigrante, que é ir para outro país por causa de uma guerra, por causa de inúmeros fatores. Então, como o processo da arte lá, a arte visual e a música também, como é que isso ajuda a eles se recolocarem frente a essa nova sociedade, para eles e para a sociedade. Mas esse trabalho também está no momento, né, em suspensão, esperando a pandemia. Maravilhoso. Eu quero agradecer imensamente a professora Sandra, mais uma vez, pelo trabalho, convidar todos vocês a ler o material dela, os artigos, e procurar pesquisar, porque o trabalho da professora é incrível, realmente. E gostaria de agradecer, então, a sua presença, Sandra, e pedir para você fazer as suas considerações finais aqui na nossa live. Eu quero agradecer muito pelo espaço de falar, é muito, muito bom. Agradecer à professora Márcia, muito simpática, muito agradável de conversar, apesar dessas interferências da internet. Eu estou em processo ainda de trabalhando esse tema, é um tema que para mim é muito importante, muito caro, muito precioso, porque ele vem exatamente mostrar, tirar o foco do artista enquanto o grande produtor da arte e trazer para o foco o humano enquanto o grande produtor da arte. E o quanto que a arte desse humano, ele transforma a si mesmo, ele transforma as coisas, ele transforma a sociedade. Para mim, este é o grande aprendizado que eu tenho tido durante essa pesquisa, de o quanto nós podemos transformar a nós mesmos, transformar a nossa história e transformar a história das pessoas por meio da arte. A arte é um grande caminho. Muito obrigada.